Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, aquele senhor lia um livro da capa preta. Foi quando o jovem percebeu que esse livro que o senhor estava lendo se tratava de uma Bíblia e estava aberta no livro de São Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura daquele senhor, daquele velho, e perguntou: olha, o senhor ainda acredita nesse livro, cheio de fábulas e de crendices? E aí ele respondeu: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Respondeu então o jovem: mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os nossos cientistas. O que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. Aí o senhor parou e disse: é mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Aí o jovem então respondeu: bom, como eu vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora. Mas deixe aqui o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó dele e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo, sentindo-se pior que uma ameba ou pior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Sabe por quê? No cartão estava escrito quem era aquela pessoa: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Meus caros, se trata de um grande estudioso que inventou várias coisas para a medicina hoje, várias técnicas utilizadas pelo Louis Pasteur. Vários laboratórios hoje levam o nome dele, um grande laboratório aqui no Brasil leva o nome dele. E aí a gente começa a querer se encaixar nessa história. E quantas vezes a gente já ouviu pessoas que chegaram e disseram: tudo isso que você fala, Anderson, tudo isso que você fala, procura falar a palavra de Deus, será que isso tem força? Será que isso tem fundamento? Será que não é algo que é utópico? Será que não é algo que é ultrapassado? E aí a gente vê realidades da nossa vida, a gente vê coisas que acontecem aos nossos olhos, e a gente para e se pergunta: como isso aconteceu? Não estava previsto, não estava escrito, não estava preparado, não esperava que isso fosse acontecer, e isso surpreendeu a minha vida. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. A gente coloca essas coisas, muito nos aproxima. Esse fato ocorreu no ano de 1892. E aí, meus caros, para a gente fechar essa história, deixa eu trazer para você alguns pontos importantes. Quaisquer que sejam as descobertas das ciências naturais, elas nunca contradirão a fé, já que no final das contas a verdade é uma só, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, já diz Jesus. Com este conceito, o Papa Bento XVI reafirma o próprio enunciado do Concílio Vaticano II, dizendo o seguinte: as verdades da fé e as verdades da ciência nunca podem se contradizer. Ou seja, todas elas caminham para o mesmo foco, todas elas caminham para a mesma meta, para o mesmo objetivo. Se você não sabe, o inventor, o autor da teoria do Big Bang, que é a teologia mais próxima, a teoria mais próxima sobre a origem do mundo, segundo os cientistas,
era um padre da Igreja Católica. Se você não sabe disso, estou te dizendo agora. Mas tudo isso para dizer a você que a sabedoria é algo que vem de Deus. É um dom de Deus, é uma graça que Deus coloca para todos nós. E por mais que a gente queira ser sabedor de tudo, querer ser entendido de tudo, mas vai chegar um momento em que, por mais que a gente tenha essa maior sabedoria, que a gente queira ser o senhor da razão, vai chegar um momento em que nós vamos levar um tapa na nossa cara e descobrir: não somos nada sem Deus. Eu posso ter a maior sabedoria do mundo, posso ter a maior ciência do mundo, mas sem Deus eu não sou nada. Como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 13, ao hino ao amor, diz Paulo: ainda que eu tivesse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse o amor, nada disso eu seria. Mesmo que eu falasse tivesse toda a sabedoria do mundo, mas se não tivesse o amor, eu seria como um nada. Para não trazer o texto em si, depois você pode refletir. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Então, o próprio amor em essência é Deus. Se você quiser trazer para a tua vida, sem Deus nós não somos nada. Quem era Paulo? Era um homem que tinha muita sabedoria, era um homem que conhecia a ferro e fogo todo o Antigo Testamento, e era um perseguidor dos cristãos, porque ele era um judeu, e o judeu não reconhecia e não reconhece Jesus como Messias. Mas ele, que não precisou para poder conhecer a Cristo e de fato descobrir a verdade, que é o próprio Cristo, ele não precisou de fazer um encontro e um estudo bíblico bastante aprofundado, não. Bastou que Cristo, com o seu amor, com a sua misericórdia, porque queria ele ao seu lado, como ele quer a nós, deu a ele, a Paulo, a oportunidade e a experiência de encontrar com o próprio Cristo. E a partir daí, haver uma mudança, uma revolução na sua vida. Então, meus caros, como é importantíssimo que a gente possa levar os nossos estudos, que a gente possa buscar o conhecimento, possa buscar a sabedoria. Isso é importantíssimo. Mas, como disse o Papa Bento XVI, as verdades da Bíblia e as verdades da ciência, elas nunca se contradizem. Em tudo se chega a um ponto comum. De quê? Qual é esse ponto comum? A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ou seja, Deus é aquele que sabe de tudo, é aquele que conhece tudo, e é aquele que está em todos os lugares, é aquele que tem o poder supremo. Então, não vamos desprezar e colocar Deus de lado na nossa vida. Vamos colocar Deus como a meta, como um objetivo diário nas nossas vidas. Por mais que possa parecer difícil, e por mais que muitas vezes os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, e aqui falo, por exemplo, para universitários, muitas vezes quando chega em determinados ambientes, a gente às vezes é levado, eu digo porque eu já fui universitário, a gente é levado a tomar caminhos diferentes, a querer desprezar Deus. Mas, no final das contas, a gente vai descobrir que sem Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então, antes de qualquer coisa, peça a Deus hoje, e este é um pedido, talvez um momento de oração para a gente pedir a Deus, a sabedoria. Quem não lembra, para finalizar, de Salomão, do rei Salomão, que era um homem poderoso, e que ele, em vez de pedir todo o poder, toda a riqueza, todas as potestades que ele poderia ter, a única coisa que ele pediu a Deus foi a sabedoria. E Deus, pela sua misericórdia, deu a sabedoria ao rei Salomão. Então, peçamos a Deus a sabedoria, para a gente poder compreender, buscar os nossos conhecimentos, mas nunca deixar de encontrar em tudo a grandeza, a presença, o amor, a misericórdia de Deus. Saber contemplar em todas as coisas, desde o nascer do sol até a lua que aponta, se desponta, em todos os momentos, desde uma formiga que está fazendo a sua roça, levando o seu alimento, até o maior dos animais,
terrestres, como o elefante, o hipopótamo. Em tudo isso a gente enxerga Deus, mas precisa que a gente tenha a sabedoria que Ele nos concede para tudo isso. Que a bênção de Deus, que é amor, misericórdia e bondade infinita, desça sobre todos nós, e principalmente hoje, dê sua sabedoria e permaneça para sempre. Amém.